Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Há 2 semanas atrás, o pastor Marquinhos de BH falou que nós somos embaixadores de Cristo. E é interessante, porque ele também falou que ele trabalhou na embaixada da Bélgica e que a sede de uma embaixada, aqueles, 1.500, 2.000 metros quadrados, é um território estrangeiro dentro de um território nacional. Aqui no Brasil mesmo houve um evento há uns meses atrás de um embaixador de alguns desses países do Oriente, muçulmanos, que ele abusou de uma menina menor de idade e ele fugiu para a embaixada e depois voltou para o seu país. Ali na embaixada ele estava seguro, porque o estatuto, a legislação, ou a constituição daquele país não condena o ato dele. Então, apesar de ele cometer um ato ilegal no Brasil, quando ele refugiou para a embaixada, ele estava seguro. Porque na embaixada, ali naqueles 1.500 metros quadrados, vale a lei do país dele. Vale a constituição do país dele. Quer dizer, o Brasil não tem acesso a ele para condená-lo. Tanto é que aquele cara lá do Wikileaks está refugiado numa embaixada no Equador, sei lá o quê, para que ele fique ali protegido. E nós somos embaixadores do reino dos céus. Nós somos enviados dos céus à terra. Nós somos ETs aqui. Na verdade, nós não temos aqui metros quadrados, mas tem, por exemplo, 82 quilos aqui de embaixada. Embaixadão, hein? Só que tem um problema: existe um estatuto que rege esses 82 quilos. E que por esse estatuto eu já estou condenado, porque na verdade eu tenho 83. E lá fala: não mintais. Sem roupa. Interessante isso, né? Que se a gente quer ser embaixador, a gente tem que seguir o estatuto. E a gente quer ser embaixador, a gente quer o poder, a gente quer os dons, a gente quer os sinais, a gente quer maravilhas, a gente quer ver Deus mover com autoridade, a gente quer o reteter, a gente quer profecia. Só que a gente não quer seguir o estatuto. A gente não quer seguir as normas da qual nós representamos. A gente não quer trabalhar na verdade e fugir da mentira. E a pregação de hoje, o título dela é Geração de Josué. Geração de conquista. Geração de sair do deserto e tomar posse da terra prometida. A geração que vai provocar mudanças. A geração que vai destruir gigantes. Glória a Deus. A geração que vai fazer a diferença. Vai sair da apatia. Obviamente, no mesmo conceito de embaixada, se eu quero ampliar as tendas da minha embaixada, não significa engordar. Significa trazer minha família para dentro da embaixada. Aí eu vou começar a consagrar a minha casa. Vou estender uma bandeira ali dizendo propriedade do Senhor Jesus. E lá dentro da minha casa também vai ter que prevalecer o estatuto. As regras de Deus, as normas de Deus. E às vezes a gente quer que a nossa família vá ao Senhor, siga as normas de Deus, mas também não quer colocar o estatuto lá dentro. Então nós temos que trazer o estatuto para dentro das nossas casas. Ali nós seremos embaixada de Deus. E é curioso, porque a igreja é também, a congregação dos santos é também uma embaixada. Com consciência ou sem consciência, e o Marcos falou sobre isso, como as pessoas estão banalizando as igrejas, mas mesmo no Brasil, quando os estudantes se revoltaram contra a ditadura, muitos deles se refugiavam nas igrejas, porque ali era lugar neutro, lugar de paz.
Em alguns países sempre há isso. África do Sul, com a revolução contra o apartheid, eles se refugiavam na igreja. Às vezes o exército até entrava na igreja, violando aparentemente uma propriedade que não era daquela nação, porque há um subentendimento de embaixada também dentro das igrejas. E aí a gente começa a ver que nós temos um espaço de conquista. Eu primeiro preciso transformar minha própria vida numa embaixada, estender as tendas para minha casa, e aí começar a conquista de bairros, cidades e nações. Para quem? Para o Reino de Deus, para o Senhor dos Senhores, para o Príncipe da Paz, para o Pai da Eternidade. Amém? Como geração de Josué, nós temos que nos preparar para a guerra. Nós temos que entender o seguinte: o povo estava escravo no Egito, cativo. Aí Deus levanta Moisés, e Moisés desafia um gigante muito maior que ele, que era o próprio faraó, um homem gago que vai liderar milhões de pessoas, usado por Deus, liberta esse pessoal do Egito, que é o símbolo do pecado, que é o símbolo do mundo, passam, atravessam o mar e depois entram no deserto. O deserto, quando eles saem do Egito e entram no deserto, é uma figura da salvação. Você, o dia que recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você saiu do pecado e entrou na terra prometida. Você deixou o pecado, deixou o passado, deixou os prazeres da carne, deixou a cebola do Egito e entra na fase do deserto. Aquele período de deserto, que eles saíram do Egito até a terra prometida, até Canaã, ele foi cruzado em 3 semanas. Quer dizer, o período do deserto não era do projeto de Deus 40 anos. O período de deserto era apenas 3 semanas. Aquele povo viu sinais e prodígios, aquele povo viu um Deus sobrenatural, e na hora que chegou na terra prometida, que era exatamente como Deus falou para eles que seria, uma terra que emana leite e mel, eles olharam os gigantes da terra e se amedrontaram, e se apavoraram. E não só isso, durante o período do deserto, reclamaram de falta de água, reclamaram das carnes do Egito, das cebolas do Egito. Por quê? Porque o coração deles saiu do mundo, saiu do pecado, mas ainda estava no pecado. A mente deles ainda estava impregnada no Egito. Enquanto eles tivessem essa raiz de passado, essa raiz de pecado, eles não poderiam entrar na terra prometida, e por causa disso eles ficaram e morreram no deserto. Uma nova geração que nasceu no deserto pôde entrar na terra prometida. Por isso que quando a gente aceita Jesus, a gente fala que a gente nasce de novo, Deus nos faz nova geração para entrar na terra prometida. Glória a Deus. E não para ficar com a mente do passado, lembrando o passado. Gente, eu já vi gente fazendo testemunho aqui, que eu fiquei horrorizado. O cara conta o passado dele, porque eu saía com 5 mulheres numa noite, como se ele babasse de orgulho do passado. Quer dizer, esse cara não se converteu. Esse cara está contando, aí fala, não, aí eu aceitei Jesus e minha vida mudou. Mentira, ele ainda tem a mente da cebola do Egito. Ele ainda está preso ao passado. Tem até crente que vive contando, porque quando eu tinha 15 anos, eu tive uma visão de um anjo. Quer dizer, e depois de lá para cá? Mais nada. Deserto, 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 deserto. Vida de cristão é vida de novidade de vida. Glória a Deus. É vida de conquista em conquista, de glória em glória, de experiência em experiência, de transformação em transformação. A gente não vive de passado, a gente deixa o arado
o que para trás ficou e segue para o alvo, que é a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Se a minha vida está estagnada, se a minha vida não muda, eu estou vivendo no deserto. Deserto você está salvo, sabia? Você saiu do Egito, você vai para o céu. Quando você saiu do Egito e você aceitou Jesus, você vai para o céu. Fique tranquilo. Só que você sabe quanto tempo você tem de vida na terra? Se você é o ladrão da cruz, ele sabia que ele tinha menos de um dia. Não precisava nem batizar. Aliás, tem gente que fica tempão na igreja, fala, não vou ser batizado, porque eu fumo, sabe como é? E não quer batizar. Ele gosta do deserto. Ele não quer entrar na terra prometida. Ele quer ficar vivendo do passado. Se você vai viver alguns anos na terra, como é que você quer viver? Bem? Você quer viver no deserto ou você quer na terra que mana leite e mel? Você quer ter todas as bênçãos de Deus na sua vida, ou você quer viver patinando? Porque o deserto, apesar da salvação, você vive estritamente o necessário. É uma sobrevivência. Não é uma vida de conquista. Não é uma vida de glória. É uma sobrevivência. Então, se você tem mais um ano de vida, 5 anos de vida, 20 anos de vida, ou 30, tem gente que vai ter aqui quase 90 anos de vida. Lógico que a geração baby boomers, que tem hoje 70 anos, elas revolucionaram o mundo. E como eles estão chegando nos 70, eles já descobriram o DNA, já descobriram um monte de coisa, provavelmente eles vão alargar um pouco a vida. Ou estender um pouco a nossa vida. Como é que você quer viver esse tempo que lhe resta? No deserto? Ou um tempo de conquista? Por que eu chamei de geração de Josué? A gente sabe que Josué e Caleb, que foram os únicos que entraram na terra prometida, quando o fizeram já tinham uns 80 anos. E se sentiam como se tivessem 40. Então, você tem que decidir, independente da sua idade, independente de você ter mais 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos de vida, como você quer viver os próximos 50 anos aqui na terra. Você quer passar eles no deserto, ou você quer passar eles na glória? De glória em glória, de transformação em transformação, de conquista em conquista, vendo a manifestação do poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua cidade, na sua profissão, em tudo que você faz. Preparados para a guerra. Porque quando eles entraram na terra, eles sabiam que eles tinham gigantes para enfrentar. Mas diferentemente daqueles que ficaram no deserto, eles também sabiam ao Deus que servia. E o Deus a qual eles serviam não exigia deles um grande arsenal para a guerra. Não exigia deles grandes armamentos e carruagens e coisas desse tipo. Porque se você olhar as guerras do povo de Deus, é covardia. É covardia. Deus não usa armas humanas. Deus usa armas sobrenaturais. Ele manda pragas, doenças, manda granizo. Eu vi na televisão recentemente os iranianos falando que odeiam Israel e que querem destruir Israel. Eles estão desenvolvendo a bomba atômica. Aí foi o primeiro-ministro de Israel e mostrou que os iranianos estão próximo da execução da bomba atômica, e com um pavor enorme. Eu falei, mas o povo de Deus não sabe que eles podem até desenvolver a bomba atômica e mandar um jato para destruir Israel, e Deus mandar um raio e essa bomba explodir na cabeça deles? Porque Deus usa coisas sobrenaturais. Cadê a fé desse povo que já viu tanta coisa? E Deus tem falado e tem mostrado ainda. Eles conquistaram uma terra que era deles e que
ficaram 2000 anos divagando. Em 1948 foi dado para eles uma terra, onde hoje eles são 4 milhões de habitantes ali, e são odiados por 400 milhões de povos em volta. E em 1967, com todo esse ódio que os rodeia, eles fizeram uma guerra e conquistaram todos os territórios vizinhos. Uma coisa impossível, recente, na nossa geração. Mostrando que Deus ainda fazia algumas coisas, mostrando para eles que as armas deles não são naturais. E aí você vê esse povo completamente sem crer, preocupado. Eu não sei como Deus vai operar essas coisas, é mais para o curso de escatologia, não é o assunto aqui. O que me preocupa aqui é nós e a nossa geração. E nós somos a igreja da família cristã. E nós temos que nos preocupar com a família, que é a nossa primeira conquista, é a nossa primeira embaixada, fora o nosso pessoal, depois a nossa família. E alguns já viram eu pregar sobre a conquista dos 7 montes. Deus está levantando um povo, não um povo mais encasulado no seu eu te amo, você me ama, mas um povo que sai ao mundo e conquista. E aí existem os 7 impérios do mundo: a família, a igreja, os negócios, o governo, a educação, a mídia, o entretenimento. E desses 7 montes, eu começaria, e vamos focar hoje no mais importante deles, que é a família. E a família é instituída por Deus desde o começo da criação, em Gênesis, quando fala: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e os dois se casam e transformam numa só carne. E aí no curso do dia 5, que o Kelson fala da família, ele coloca como que a inversão de papéis dentro da família tem afetado a estrutura familiar. Filhos mandando em pais, pais se submetendo a filhos. E é uma porção de coisas que o mundo tem colocado, porque há um projeto contrário que tenta destruir a família, porque é uma forma de enfraquecer o reino de Deus. E nós que sabemos disso, sabemos que casa dividida não permanece. E queremos reestruturar, queremos um casamento estável, queremos recuperar aquilo que foi perdido. Por exemplo, casamento, muita gente confunde. Casamento não se baseia em receber. Casamento se baseia em dar. Por exemplo, o homem, ele escolhe a mulher bonita para se satisfazer. Está errado, o princípio está errado. Eu escolho a mulher que Deus me deu para agradá-la, para satisfazê-la. E ela também, ao contrário comigo. Porque se a gente casa para receber, acaba rápido. Agora, se a gente casa com o foco de servir, de dar, de enaltecer, de engrandecer, aí nós vamos nos tornar um. Porque eu vou estar sempre focado em servir o outro, e o outro vai ter sempre focado em me servir. São princípios, e o curso trata disso, mas não é o nosso foco. O nosso foco é que os papéis têm sido trocados, as funções têm sido trocadas. Lá, você pode olhar Efésios 5, fala do papel do marido, do papel da esposa, fala do papel de cada um, o papel dos filhos, qual é a função dentro da casa. A gente sabe que existe aí uma grande guerra, o espírito de Jezabel, que desviou a vida de Salomão, e que isso impera hoje no nosso reino, mas nós não vamos se detalhar nisso, porque eu quero falar do tempo de conquista, da conquista da terra prometida. O inimigo entende essa importância da família, nesse tempo, e uma das prioridades dele é esse ataque. E uma das prioridades dele é essa destruição. E ele sabe que crianças também são puras e estão no reino de Deus. E quando Deus começou a levantar homens para bagunçar o reino das trevas, ele tentou matar. Ele tentou matar Moisés, ele tentou matar Jesus, tentou matar todas as crianças que nasceram naquela época. E hoje ele está atacando. Se você pegar a imprensa, se você pegar a notícia, ele está atacando de todas as formas a família, porque Josué foi um homem de conquistas com família.
Caleb, também outro que perseverou, conquistou com família. E Josué, quando o povo ficou meio desanimado e tal, e ele levantou e falou assim: vocês podem seguir quem quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu e a minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha esposa, não daremos brecha. Nós vamos seguir ao Senhor, ao Rei dos Reis. E ele foi o cara que conquistou. Por isso que eu coloco que essa prioridade da família, prioridade para que tomar posse da terra prometida. E eu digo mais, você não só vai conquistar, como você vai restituir o que te foi roubado. O povo de Israel foi roubado no Egito, mas Deus prometeu restituir tudo a eles, tudo, com correção e tudo mais. Essas 3 semanas do deserto, que viraram 40 anos, podem ocorrer na sua vida. Você pode estar preparado para ocupar a terra prometida já, se livrando do passado, lavado pelo sangue de Jesus, ou você pode viver lembrando do passado. Uma das maneiras que a gente fica preso ao passado é a desobediência. O estatuto fala para obedecer os estatutos, obedecer a lei. Aí a pessoa, não é a hora. Ah, mas a Bíblia fala isso. Ah, não sinto. Eu não sinto. Eu sei quem pôs o sentimento nele. Obediência é coração, gente. Não precisa nem mente. Obedece. Deus falou, obedece. Deus mandou, obedece. Mas não, fica nessa luta. E essa luta impede de você alcançar o seu destino, impede de você entrar na terra que mana leite e mel. E olha, quando você conquista, quando você entra na terra que mana leite e mel, você recebe nessa terra, quando eu falo de restituição, você recebe um monte de coisa que você não plantou. Por exemplo, quando eles conquistaram Jericó e outros reinos, já eram reinos estabelecidos, foi dado de presente para eles. Eles pegaram cidades já edificadas. Quem construiu uma casa aqui sabe o suador que é você conseguir sua casinha, não é não? Eles receberam casa pronta, de graça. Os negócios, as empresas já produtivas, só tomar posse. Fazendas plantadas, não tinha nem que arrancar a savana, já estava produzindo. As videiras já estavam florescendo, os pastos já tinha cheio de gados. Essa terra prometida, que mana leite e mel, já está construída. Isso é restituição de despojos. Agora, você quer ficar no deserto? Sabe o que falta para isso? A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé, você vê os gigantes, você vê o tamanho da muralha, você vê o big problema que você fez com as suas cabeçadas, você vê o tamanho da dívida na sua conta bancária, você vê as ofensas que você já fez para sua esposa e para os seus filhos, você já vê as palavras de maldição que você deixou entrar na sua boca. Aí você fala, não tem mais jeito não. Homem de pequena fé, eu sirvo a um Deus que tem jeito. Eu sirvo a um Deus que te perdoa. Eu sirvo a um Deus que é capaz de transformar todos esses seus erros ainda em bênção. Eu sirvo a um Deus que pode pagar uma dívida impossível.
Eu sirvo a um Deus que derruba muralha, destrói gigantes. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu sirvo a um Deus e espero que você não queira ficar no deserto, mas queira enfrentar os inimigos. Curiosamente, quando fala de Josué entrando na terra prometida, fala de 7 inimigos. E os 7 inimigos estão relacionados aos 7 montes de conquista, que são os negócios, a educação, a mídia, o entretenimento, o governo, a igreja e a família. Olha, Deus não nos salvou para sermos cristãos patéticos, tendo uma vida isolada, uma vida de deserto, com algumas horas de alívio. Não, domingo à noite eu vou na igreja e eu me sinto aliviado, mas aí eu passo o resto da semana no deserto. Não é isso, não. Deus nos salvou para sermos agentes de transformação no mundo. Deus nos salvou para sermos agentes de transformação no mundo. Eu não sou só 83 quilos de embaixada na terra. Eu sou um agente de transformação no mundo. E você também. Ele não quer que você seja um crente patético, vida de deserto e deserto. Ah, mas no deserto tem proteção, no deserto tem um maná que cai do céu. Patético. Porque poucas horas de alívio, poucos momentos de refrigério, poucos. E nós vamos ser provados no juízo final sobre o cumprimento dos propósitos de Deus na terra. Será que Deus vai olhar para você e falar: servo bom e fiel? Como é que Deus vai te julgar o seu tempo aqui na terra, os anos que você ainda tem aqui? Você quer viver aqui deserto ou você quer viver um tempo de conquista? Você quer ter uma vida medíocre ou você quer uma vida de glória em glória? O que você quer dos seus anos que sobram? Para o dia do juízo final, você se encontrar com o Pai e Ele olhar para você e falar: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você cumpriu os propósitos da manifestação do Reino de Deus na terra? Jesus está lá, à direita do Pai, enviou você no lugar dele, para que você continue o trabalho dele. E o que você está fazendo? O mundo continua no maligno, enquanto nós não tomarmos posse daquilo que nos foi dado. O mundo continua com promiscuidade sexual, com vícios, pais disfuncionais, mães confusas, filhos rebeldes, desesperança. Vamos abrir a Bíblia em Juízes 6. Juízes 6 conta a história do povo de Israel sendo oprimido por um povo midianita. Enorme o exército midianita. E diz que eles estavam numa situação tal, no versículo 3 fala assim: sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza e não deixavam o mantimento de Israel. Tudo que eles faziam era aniquilado. Uma vida complicada, essa opressão que eles estavam vivendo, essa situação. Parece que quando a gente está com o bolso furado, né? Tudo que a gente trabalha, ganha, não sobra nada.
sobra nada. Sempre sobra dias no salário, né? E aqui no 5b, eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles nem a seus camelos entravam na terra para destruir. Esse é o exército inimigo. Olha o tamanho do bicho. E aí Deus chama um camarada, porque o povo clamou e tal, e Deus falou: não, eu vou ajudar vocês, vou levantar, na época de juízes, vou levantar um juiz. E aqui diz a palavra, lá no versículo, no final do versículo 11, que Gideão estava malhando o trigo no lagar para esconder dos medianitas. Lagar é onde se moe uva, né? Se espreme a uva. Quer dizer, ele colheu, escondeu lá no lagar e foi tentar tirar o trigo para que não fosse roubado, porque os midianitas iam lá e destruíam tudo. Quer dizer, ele já estava tentando tirar um pouquinho para poder sobreviver. Então, ele vivia sobre um estado de medo, de terror. Ele tinha que fazer isso escondido. E aí, se for ver, quando aparece um anjo para ele, e ele chama lá no versículo 15, Gideão fala para o anjo: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Como esse Deus é bom, né? Ele chama a gente como Gideão, como eu e como você, pequenos, para confundir os sábios. O menor, da menor tribo, pior dos piores. Pô, Deus, chama Moisés gago. Davi, que a família até desconsiderou que pudesse ser ungido. Menorzinho da família. E Gideão era um desses. Falava: eu, Moá. É, você. E Deus confunde, porque na verdade Ele não chama o mais forte, Ele não chama o que tem bíceps e tríceps, Ele não chama o que manuseia bem as armas, mas Ele chama o menor. Porque as armas de Deus não são armas normais, são armas sobrenaturais. Quando Deus livrou Israel de Faraó, imagina o exército de Faraó e um bando de escravos fugindo. Deus usa uma coluna de fogo, porque para eles atravessarem o mar, eles levaram mais de um dia. É a projeção aí de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas atravessando. E aquela coluna impediu que o exército avançasse. Aí quando a coluna de fogo abaixa e o exército avança, carruagens, soldados, espadas, lanças, poder bélico, bomba atômica, Deus destrói todos eles, sabe com o quê? Água salgada. O mar engole eles. Olha a arma de Deus, gente. Então, o dia é tão absurdo, né? Porque os antropólogos tentam justificar tudo. Não, eles dizem que onde eles atravessaram era um lugar que a maré abaixou, e aí aquela maré ficou uma marolinha, e eles passaram naquela marolinha. Pô, milagre maior ainda, porque destruir o exército egípcio foi uma marolinha. Que bênção! Que bom que descobriram isso. Então quer dizer que é mais poderoso. São as armas de Deus. As pragas, carrapato, as doenças, furúnculo, cada coisa louca. Você vê as doenças que Deus usa. Ele usa febre, uma doença de estômago que chama tísica.
hidropsia, desinteria, essa era boa, hein? Só um piloto de caça, cólera, tumores, fluxo de sangue, insolação, rato. Tem uma história na Bíblia sobre uma derrota do exército assírio que estava tentando destruir Judá. Já tinham conquistado Israel do norte e tinha o povo de Judá do sul. E eles cercaram Judá e o povo de Judá começou a clamar ao Senhor porque não tinha jeito. O pessoal era muito grande, muito forte, muito armado. E aí eles começaram a orar, e Deus trouxe um profeta e trouxe uma palavra que Deus ia livrar o povo de Judá. E diz a Bíblia que um anjo desceu do céu e matou 136 mil soldados assírios. E aí você vai nos livros históricos saber o que a história diz sobre isso, né? É interessante, porque nos livros históricos, quando se estuda o Império Assírio, diz apenas uma linha: sofreram uma grande derrota de Judá. Não fala mais nada. Como isso? Qual a explicação? Judá não tinha exército para destruir isso. Aí, entendam bem o que eu vou falar, é apócrifo, não é bíblico. Você pesquise as lendas. Tem lendas também. Uma das lendas diz que eles receberam uma invasão de milhões e milhões de ratos que mataram todo o exército brasileiro. Lenda. Não tenho base bíblica, nem tem como confirmar isso. Mas a única certeza que me dá toda essa história é que Deus é Deus. Pode ser um anjo, pode ser uma praga. Aqui também com o Gideão, nós vamos ver que Gideão, depois que ele pede sinais para Deus, ele fica confuso, ele se sente incapaz, ele não acha que ele vai poder conquistar. Aí Deus começa a dar sinais, dá provas de que ele é o chamado, e ele chama todo o povo, ele consegue um exército de 32 mil homens. Aí Deus fala para Gideão assim: é muita gente. Aí ele dispensa, ele chama de covardes, e fica só com 10 mil. Deus ainda olha para ele e fala assim: ainda é muito. E no final ele fica com 300. E aí ele, com trombeta e um pote de barro e uma tocha, ele destrói todo o exército midianita com 300 homens, cornetas e uma tocha. E diz que os midianitas começaram a se matar. Se matar. Esse homem, que é o menor de todos, ele não usou um exército poderoso, cheio de armas, de carruagens. Ele usou a direção de Deus. Mas o que Deus falou para Gideão e quer falar para você hoje, sabendo de tudo que ele era, quando o anjo aparece para ele, ali no versículo 12 de Juízes 6, quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Mas eu, Senhor, fraquinho, não consigo nem pagar 10. Pagar 10 é fazer 10 flexões, tá? O Senhor está dizendo para você hoje: Deus é contigo. Glória a Deus. Homem e mulher valente. Não duvide disso. Não duvide disso. Porque o que fez Gideão conquistar, ou destruir os midianitas, ou o que fez Josué destruir Jericó, não foram as armas desse mundo, mas foi a fé. A fé que Deus age de uma forma completamente diferente daquilo que os meus olhos naturais veem.
O que me faz pagar uma dívida impagável não é a minha capacidade de produção e de ganhar dinheiro. Porque se ela é impagável, eu já sei que eu não sou capaz de pagar. Mas a minha fé é capaz. E Deus tem que entrar na minha fé para fazer a modificação, para fazer com que eu não fique mais acovardado como os 10 espias que foram olhar a terra prometida e se acovardaram diante dos gigantes, sabendo que Deus já tinha aberto o mar, que Deus já tinha feito milagres e maravilhas, que Deus mandava o maná dos céus, que Deus protegia eles de dia com uma nuvem, que Deus iluminava a noite com uma coluna de fogo. Quer dizer, vendo todos os sinais e maravilhas, eles olharam para o gigante e se sentiram amedrontados. Morreram no deserto. E morreram com a própria língua, porque falaram assim: nos sentimos como gafanhotos no deserto. E morreram como gafanhotos no deserto. E Josué e Caleb, os 2 espias que viram os gigantes, que viram a terra prometida, eles voltaram e falaram assim: a terra é tudo aquilo que Deus nos prometeu. Os cachos de uva são enormes, a terra mana leite e mel. O Senhor nos entregará essa terra. E esses 2 entraram na terra. Glória a Deus. Porque você tem que receber a palavra de Deus. Homem valente, mulher valente, o Senhor é contigo. Não se amedronte diante das lutas. Não se amedronte diante dos gigantes. Porque Deus quer te conduzir na terra prometida. Deus quer operar milagres e maravilhas aonde você não vê. Deus quer fazer o impossível. Deus quer fazer você não apenas um embaixador com alguns quilos aqui na terra. Não, Deus quer que você seja um embaixador de conquista, um embaixador de transformação. Nós fomos chamados para fazer transformação nesse mundo. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está à destra de Deus Pai, e nós hoje somos Jesus na terra. Nós hoje somos os mensageiros do reino dos céus na terra. E te digo mais: os céus e a terra chacoalharão. Você tem o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Você tem o segundo céu, onde estão os principados e as potestades e os dominadores deste mundo. E você tem a terra, onde nós estamos. O único lugar no mundo ou no universo que não é chacoalhado é o reino e o trono de Deus. Nada pode chacoalhar. Mas Ele vai chacoalhar todas as estruturas desse mundo e do segundo céu. E tudo que tiver que cair, vai cair. Se você olhar as notícias do mundo, eu não tenho muita expectativa nas eleições americanas. Eu acho que Deus vai continuar chacoalhando as estruturas, mexendo a economia, quebrando empresas. Mas se do terceiro céu eu sou enviado à terra como embaixador do reino de Deus, eu sou conectado como se fosse um raio de luz que permite me estar aqui, e Deus vai começar a chacoalhar principados e potestades, e toda a terra começar a tremer. Eu que sou embaixador, o habitante do terceiro céu, aqui nesta terra, não serei abalado. A Bíblia diz que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será abalado. Porque eu não sou deste mundo, eu estou neste mundo. Esse mundo pode chacoalhar, mas eu não chacoalharei. Porque eu estou debaixo de um estatuto que me promete estabilidade, me promete segurança, me promete conforto. Eu estou debaixo de um Pai que me guarda. Esse Pai é tão poderoso que Ele mandou um anjo para matar 156.000 soldados inimigos. Um anjo. Ele levanta um homem como Gideão, que diz que ele é o menor da família, da menor tribo. Ele pode levantar você. Ele pode usar você para trazer transformação a esse mundo, para trazer
conquista, para trazer destruição dos inimigos. E por último, a bênção dos despojos, a bênção das coisas que o inimigo construiu, vão ser te entregue de bandeja por Deus. Nós somos lavados pelo sangue, somos redimidos. Não fomos chamados para ser covardes, não fomos chamados para viver em deserto, não fomos chamados para ser patéticos. Nós somos chamados para ser guerreiros, conquistadores e pessoas que vão transformar esse mundo. Você quer isso? Deus está contigo. Alimente a sua fé. A minha filha pôs um Facebook. Eu não entendo essas coisas. E só fiquei sabendo que minha mulher comentou comigo. E acho muito bonito. Ela falou assim: alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. Não deixe os seus medos te dominarem. Não deixe os gigantes te amedrontarem. Não deixe as situações te oprimirem. Não deixe a dívida te sucumbir. Uma vez eu preguei isso aqui. Sabe qual a melhor forma de pagar uma dívida? Começa no coração. Vontade de pagar. O resto deixa Deus fazer. Deus ama um coração pronto. Quando o povo clamou, Deus levantou um homem, Gideão, para libertar o povo daquela opressão midianita. E hoje, dependente da situação e da opressão que você está passando, que sua casa está passando, que as suas lutas estão passando, é um tempo de conquista. É um tempo de guerra. Mas é um tempo que essa guerra só tem um final. E é um final de poder. Amém? Se você, como Gideão, e como eu, muitas vezes diante de um gigante, você fala: meu Deus, tem compaixão de mim. Se sente pequeno e incapaz. Mesmo que o anjo diga para você: homem ou mulher valente, Deus é contigo. Gideão ainda pediu sinais. Gideão ainda pediu confirmação. Gideão ainda pediu para Deus agir. Gideão, se você ler o livro de Juízes, você vai ver que ele pegou uma lã, pôs no sereno e falou assim: molha tudo menos a lã. E Deus mostrou para ele que a lã ficou seca. Depois ele não se conformou com isso e ainda falou assim: não, molha a lã e não molha o resto. Deus molhou a lã e não molhou o resto. E ele foi preciso alimentar a fé dele de tal forma que ele não ficasse estagnado no deserto, que ele não deixasse de cumprir o projeto de Deus para a vida dele, mas que ele pudesse ser um instrumento de Deus para a manifestação do reino dos céus na terra. Se você está como eu muitas vezes, fala: Deus, justo eu, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Porque eu não estou falando isso que eu sou bom, eu também me pergunto muitas vezes: justo eu? Nós queremos te ungir nessa noite, para que Deus te dê fé. Te dê fé para que os medos não te acovardem. Te dê fé para que você não fique estagnado no deserto. Te dê fé para que você possa atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida, olhar os muros de Jericó e saber que também aqueles muros, sabe como foram derrubados? Com cornetas. Nós estivemos lá e nós vimos isso. Abriu a terra, o muro caiu e o pessoal entrou. O muro não caiu para frente, ele afundou na terra. Impressionante. Então, se você é como eu, que às vezes, ou como Gideão, que às vezes precisa da graça de Deus para tomar posse, para dar um passo adiante, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Eu queria que os pastores da igreja viessem tudo aqui.